Oi, gente. Há mais ou menos um mês eu fiz uma live com vocês para tirar dúvidas de redação. Eu pedi que vocês me enviassem nos stories as dúvidas, eu selecionei algumas e a gente conversou. E conversou também sobre as dúvidas que apareceram na hora, né? Ali no ao vivo. Só que infelizmente o Instagram apagou. Não sei porquê, eu acho que eu não soube gravar, sei lá. Mas o que é que eu pensei? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer vários vídeos para tirar várias dúvidas que vocês me enviaram naquele dia e outras dúvidas, porque muitos de vocês continuaram enviando no dia seguinte, pedindo para eu desmistificar a prova do Enem, a proposta de intervenção, parará. Então vamos fazer assim, hoje eu vou tirar duas dúvidas, então vai ser dúvidas de redação parte 1, parte 2, parte 3, e vão me enviando também dúvidas pelos stories, no direct para mim, e podem enviar, tá? E eu escolhi duas dúvidas que apareceram na ocasião, lá no dia da live. Eu não conhecia os alunos que me enviaram. Aí depois eu conheci um. O Almeida Júnior me enviou a segunda dúvida. Eu queria até que vocês dois... Deixa eu mostrar aqui quais foram as dúvidas que a gente vai conversar hoje. Como escrever um texto menos expositivo e mais argumentativo? Eu sei que é um problema de muitos de vocês. Eu sei que é muito comum o corretor escrever: seu texto está dominantemente informativo, argumente mais. Mas como é que isso se faz, né? E como não fugir do tema se ele for muito abstrato, estilo FUVEST? Boa essa pergunta também, porque a prova da FUVEST não é uma tendência, mas de vez em quando o tema da FUVEST ele é mais abstrato, ele é mais intangível, né, mais metafísico. E aí o enunciador fica com medo de viajar. Meu Deus, será que eu viajei? Será que a discussão que a banca quer é essa? Será que eu fui para outro caminho? É muito comum mesmo essa pergunta. Quem mandou a pergunta 1 foi Camila Brito. Camila eu não conheço. Então, se ela puder mandar um oi aqui depois do vídeo, eu vou ficar muito feliz, eu queria conhecer, saber quem é. E a segunda pergunta, agora eu conheci. Como não fugir do tema, se ele for muito abstrato, foi do Almeida Júnior. O Almeida entrou depois da live no meu curso de redação online, aí o Almeida... Mas eu quero que ele dê um oi também aqui, tá? E ele está fazendo redação comigo, a redação à distância. Mas como escrever um texto menos expositivo e mais argumentativo, né? Quando é que vocês vão se sentir seguros? Será que o que eu estou escrevendo aqui, eu estou realmente argumentando? Eu estou julgando? Eu tô olhando para essa evidência? Ou será que eu só estou narrando, expondo uma situação crítica como reportagem, mas não estou mergulhando, não estou fazendo uma interpretação da realidade? Vamos ver o que é que eu posso fazer por vocês. Olhem só. Primeiro ponto, quando você pega a coletânea, leu o tema, para que vocês evitem essa sensação de que o texto de vocês ele é dominantemente informativo, tomem partido logo. Vocês precisam se posicionar. O meu lugar no debate é esse. É esse lugar. Quero defender isso aqui e vou chegar até a conclusão defendendo isso aqui. Ou isso aqui, tá? E muitas vezes, a gente vai ter inclusive eu até conversei na última live, né? Na live não, desculpa, no outro IGTV, que a nossa próxima live vai ser sobre live, né? E o tema de redação que vocês vão fazer é live. Se as lives patrocinadas por empresas privadas, lembram do último vídeo? Se elas democratizam a cultura ou mercantilizam a cultura. Então, e os dois lados são altamente sustentáveis, viu? Eu acho que as lives patrocinadas por marca de cerveja, eu acho que isso democratiza a cultura. Muita gente tem acesso, não tem dinheiro, agora está em casa podendo assistir. Pessoas que não podiam comprar o ingresso, pá. Mas eu acho que mercantiliza porque esses patrocínios eles são fechados para a mesma panelinha. Infelizmente a gente não tem mais escolha, né? A gente não escolhe o que a gente quer consumir sob o ponto de vista cultural, porque a gente tem uma indústria que mastiga e traz tudo para a gente, já tudo editado, então essa sensação de liberdade não existe. Eu acho que mercantiliza. E os dois lados, como vocês estão vendo, se sustentam. E o que é que acontece? O medo de vocês querem agradar os dois lados. Não, gente, escolhe o teu. Escolhe o teu lado. Um outro vídeo aí, em outra aulinha nossa daqui, do GTV, eu vou explicar como usar o contradiscurso sem ficar em cima do muro. Ainda não é hoje, tá? Hoje eu quero só dar um cheirinho para vocês, uma luz, para que vocês tenham mais segurança na hora de escrever a dissertação, para que ela seja mais argumentativa e menos informativa. Tudo bem? Então toma partido. Escolhe o teu lugar. Meu lugar é esse. Eu sou a favor, eu sou contra. Isso. Tentem selecionar expressões que denotem juízo de valor, advérbio de modo. Às vezes eu percebo que vocês estão constatando um problema, estão ilustrando o problema, mas eu sinto falta de um olhar de vocês para o problema, tipo, lamentavelmente. Pronto. Infelizmente, o Brasil ainda... Então, alguns advérbios, eles ajudam eles fazem com que o corretor perceba que você está
lançando o seu olhar a respeito daquela evidência, que você não está só fotografando alheio à questão, só narrando como narrador em terceira pessoa, não. Então, esses advérbios, eles mostram, eles revelam um juízo de valor, eles julgam. Julguem. Alguns adjetivos, vocês lembram do IGTV passado? Foram dois, lembram? Os dois tratando do mesmo tema. O tema era análise de uma dissertação exemplar. E o tema era linchamento. E aí o meu aluno, ex-aluno Pedro, estava escrevendo lá, falando do linchamento, do filme 2001, Odisseia no Espaço. Lembra? Eu fiz uma análise, eu corrigi a redação aí. Veja esse vídeo que vale a pena. E o Pedro, tá, 2001, Odisseia no Espaço. Eu disse, tá, Pedro. Aí ele fez a ponte para o Brasil, que o tema era linchamento como meio de aplicação de justiça no Brasil. Aí, lamentavelmente, ele usou lamentavelmente, o Brasil tem alcançado esse cenário selvagem e irracional. Então, alguns adjetivos, toda hora também não, né? O tempo todo adjetivo, o texto talvez já ficar meio feito Maria Bethânia, um drama. Mas alguns adjetivos que têm força semântica, eles ajudam vocês a construir uma argumentação. E não um texto dominantemente neutro, né? Porque não existe texto neutro, não existe texto imparcial. Existem níveis de imparcialidade, graus, né? Todo texto veicula uma ideologia, uns mais e outros menos. Tudo bem? Então, alguns adjetivos, alguns substantivos que sejam até expansores lexicais. Como assim? Eu estou falando de aborto, aí depois eu troquei aborto por prática. É neutro. O corretor ainda não percebeu o teu posicionamento no debate. Mas se você troca aborto por crime, você já evidenciou que você é contra. Ou se você trocou aborto por direito da mulher, você já mostrou que você era a favor. Sabe, se você está falando sobre um problema de violência, aí você faz esse genocídio já está revelando opinião sobre aquilo que você está escrevendo, sobre o drama que você está retratando. Então, alguns substantivos eles têm essa força. Existem umas palavras mais neutras do que outras. Então, as palavras menos neutras, umas palavras mais fortes. Não estou pedindo agressividade no discurso. Palavras contundentes para mostrar, tá, eu estou julgando. Eu estou olhando para essa evidência. Eu tenho uma opinião. Eu não estou fotografando, não. Eu vou me arriscar a dizer que isso é nocivo. Tudo bem? Identificar as consequências da questão em debate. Identificar se elas são nocivas. As consequências, se vocês pensarem, mais do que as causas, viu? As consequências dos problemas sociais, quando você explica uma consequência, você está argumentando. Naturalmente a argumentação já aparece. É muito raro uma consequência. Estou falando de redação, né? Os temas de redação normalmente, 99,9% não vão retratar problemas. Né? E mesmo quando os temas não retratam problemas, uma vez foi tema de redação altruísmo, uma vez foi FUVEST, uma vez o tema foi amizade, FUVEST. Houve um probleminha porque muitos alunos construíram dissertações sentimentaloides, né? Açucaradas, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo. O texto dissertativo ele exige uma problematização, uma desgraça. Sempre brinco na sala de aula que dissertação sem desgraça não tem graça. Tem que ter polêmica. E às vezes a polêmica não vem na coletânea. Aí dá mais trabalho ainda para vocês. Vocês vão ter que descobrir, trazer do repertório pessoal de vocês uma polêmica para problematizar o assunto. Então, uma dissertação ela não pode ser melosa, não pode ser açucarada. Então, caprichem nas consequências. Normalmente, essas consequências já vão revelar esse grau de contundência, fazendo com que o texto de vocês seja argumentativo, não seja um texto neutro informativo. Eu gosto muito disso aqui, viu? Que eu vou dizer agora. Apontar quem se beneficia e quem se prejudica com o assunto. Eu amo isso. Não é prós e contras. Presta atenção no que eu estou falando. Quem ganha e quem perde. Quem ganha. Não é bem diferente pró e contra. Percebam, violência. Não tem pró da violência, mas tem gente que ganha com a violência. O crime organizado, sistema de segurança privada, quem vende câmera. Tem sempre alguém se beneficiando. Educação de péssima qualidade. Não tem pró, mas tem gente que se beneficia. A educação de péssima qualidade. E quem perde? Já fica mais óbvio. Quem se prejudica, os alunos, os jovens e o Brasil como um todo, né? Porque um país sem educação é um país que está no final da fila do desenvolvimento, um país mais desigual, mais violento. Enfim, mas assim, eu gosto muito. Mas como é que eu escrevo, Aníbal? Apontar quem se beneficia. Isso compromete, pronto, já tem um compromete, que é um verbo que tem força semântica. Isso afeta, prejudica, ou impede, sabe? Rouba dos jovens.
Então, alguns verbos. Então, quem ganha e quem perde, amo. Sabe? Nem precisa colocar, às vezes, os dois, basta um. E isso compromete, isso, né? Isso prejudica, isso interfere. Comparar se em outras culturas ou em outros países o cenário é melhor ou pior. Esse item é muito mais para o Enem, né? Quando a VUNEST fala sobre Brasil. É, quando às vezes vocês estão com branco assim no desenvolvimento, às vezes vocês não têm tanto o que dizer mais, ou por nervosismo, ou porque na hora vocês travaram mesmo, sei lá, faltou repertório, né? Esvaziou o que você. Eu gosto muito. Então, chegou um momento de você usar um pouquinho de geopolítica. Se o problema se o tema fala de Brasil, porque o Enem é Brasil, né? Quase sempre fala sobre o Brasil, intolerância religiosa no Brasil, né? Educação inclusiva dos surdos no Brasil. Então, compara com outro país que seja top no assunto, que seja referência, que seja parâmetro, mas cuidado com essa comparação. Eu gosto dessa comparação. É uma manobra de argumentação. E é porque não vai, também acho, não forcem muito, não vão comparar com países com IDH alto, pequenos, aí no tamanho de São Bernardo, aí não dá. Mas compare com países que também já tiveram esse para países grandes, que têm outros problemas, mas no assunto em questão, esse país conseguiu superar o problema. Aí vocês comparam com o Brasil, ou seja, uma realidade hostil, Brasil, com uma outra realidade, uma realidade que é referência, tal país. Eu gosto muito dessa comparação entre culturas ou entre nações, contanto que essas nações elas têm alguma ligação. Eu não vou comparar Brasil com Suécia, que, né, talvez soe forçado, dependendo do tema. Mas deixa eu mostrar dois exemplos a vocês. Dois momentos de duas redações. Vocês vão ver que esses dois alunos são grandes alunos. São grandes redações. Eu não vou mostrar a redação inteira, tá? Vou mostrar momentos. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o primeiro e o segundo parágrafo. O tema era apropriação da cultura negra. Então vocês estão vendo metade de uma redação. Vocês vão ver que o aluno que escreveu essa redação escreve bem, escreve com propriedade sintática. É gostoso ler o texto dele, tem fluidez, sabe? Você percebe uma maturidade na escolha das estruturas sintáticas, tem coerência, está bem amarrado. Mas olhem o problema desse texto, tá? Apropriação da cultura negra, tudo bem? Símbolos da cultura negra usados pela cultura majoritária e usados muitas vezes de forma irresponsável, como turbante, né? Como o uso de dreads e tranças, sobre uma polêmica da Anitta. Eu lembro dessa redação quando eu pedi, quando eu elaborei essa proposta. A Anitta tinha feito Vai Malandra, o clipe dela com trança, aí ela foi linchada nas redes sociais. E aí? Qual sua opinião sobre a apropriação da cultura negra? Olhem esses dois primeiros parágrafos. Na sociedade atual, é bastante dinâmica a mudança de hábitos e estilos, ou seja, da forma como o ser humano se mostra ao outro. Muitas vezes, nessas variações, são incorporadas práticas e identidades de diversos povos. É a chamada apropriação cultural. Começou com a técnica da definição, que é uma técnica que vocês aprendem comigo, não, né? A técnica 6, uma das técnicas de começar a redação. Diante disso, surge um debate sobre a utilização de símbolos de outras culturas, especificamente de grupos minoritários, e de quando essa prática caracteriza um desrespeito. Quando o tema é bilateral como esse, quando ele divide a sociedade em dois pontos de vista, né? Você pode ser a favor ou contra a apropriação cultural. Seria interessante que o posicionamento, se o enunciador é a favor ou contra, fosse apresentado aí, na introdução, mas o texto está neutro. Espero que esteja agora, que a gente perceba agora o ponto de vista, o partido assumido pelo menino, pelo meu aluno. Então, estou achando meio informativo, tá meio reportagem essa introdução. Bora ver se o segundo parágrafo desconstrói essa sensação de texto informativo. Vê. A reprodução de símbolos culturais das minorias, ou seja, de um contingente marginalizado e discriminado, é constantemente condenada pelo grupo copiado, encarada por ele, pelo grupo copiado, como banalização de sua cultura. Informativo. Tá, tudo bem, encarada pelos negros, pelas negras, como banalização. Mas o que você acha disso, aluno? Você que escreveu essa redação. Você concorda com o grupo marginalizado ou com o grupo que se apropriou desses símbolos, utensílios, da cultura minoritária? Qual a tua opinião? E ele continua, isso porque, ao perceber, né, o grupo copiado, ao perceber grupos sociais majoritários, apoderando-se de vestimentas ou invenções de seu povo,
O excluído acredita que tal atitude, né? O negro acredita, e você que está escrevendo essa redação acredita em quê? Era para ele ter entrado aqui. Não sei nem qual é a tese dele, se ele é a favor ou contra. Ele está mostrando a opinião dos negros, beleza. Mas ele precisa revelar dele se ele está ao lado dos negros. Se ele está ao lado do grupo minoritário. O excluído acredita que tal atitude é um modismo jamais reproduzido com a devida importância e que logo será esquecido e substituído. Prova disso é a utilização de dreads e tranças no cabelo. Para as mulheres negras, de novo, gente, para tal grupo, é estilo e identidade. Quando copiados pelas brancas, representam o penteado do momento, aquele mais solicitado nos salões de beleza. Tá, o que você acha? Quem ganha, quem perde? Lembram quem ganha, quem perde que eu falei antes? Tem alguém se beneficiando aí com esse cenário? Lembram dessa daqui? Tem alguém perdendo com essa apropriação? Quais as consequências disso? Qual a relação disso com o capitalismo? Será que o branco, às vezes, não pega, não desprestigia a cultura minoritária e depois pega algo para vender aquilo que lhe convém, como um dos símbolos do capitalismo? Não tem análise. E vocês estão vendo que é um bom aluno. É um aluno que escreve com propriedade, que tem, né? Tem uma estrutura, que tem um repertório lexical vasto, como eu falei antes. O texto está bem amarrado, é gostoso de se ouvir, tem comunicabilidade. Não é qualquer aluno, mas precisa opinar. Vejam essa diferença agora desse texto 2. Houve um tempo, mesmo tema, apropriação da cultura negra. Outro aluno, tá? Só a introdução. Houve um tempo em que escravos não podiam usar sapatos no Brasil. Até tempos recentes, o terno era um traje exclusivamente masculino. Como tantos outros símbolos, o terno perdeu seu caráter de diferenciador social, de maneira que todos podem utilizá-lo sem pré-requisitos. A recente polêmica em torno do turbante de Tawane, que foi uma branca, né? Está explicado aí, que é branca e utilizava um acessório, turbante, ligado à cultura africana, quando foi injustamente reprimida, pronto, julgou, opinou. Ele está ao lado da Tawane e da branca. É injusto impedir no momento em que a gente fala de inclusão, de mistura, a gente fala de argumentar em favor do segregacionismo, que é o que ele está sustentando aqui. Que foi injustamente reprimida, reacende a questão acerca de quando as barreiras da ignorância, um substantivo aí que também tem de valor, impedir alguém de usar alguma coisa é ignorância, serão derrubadas. Faltou isso no texto anterior. Era um texto em que eu não percebia, já estava na metade, vocês viram, gente. 2 parágrafos, só faltava mais um, desenvolvimento e a conclusão. E até aqui eu não sabia, eu não percebi qual era a tese, o partido assumido. Então, primeira coisa, assuma o partido de vocês, porque isso ajuda vocês a construírem a argumentação e não caírem naquela armadilha de texto informativo. Bom, deixa eu ver a pergunta do Ademário. Não, peraí. Deixa eu ver. Almeida Júnior. Como não fugir do tema, né? Se ele for muito abstrato, estilo Fulvestre. Ó, vou falar aqui. Algumas décadas, 2 décadas, os temas de redação, eles eram apresentados em forma de frases. Não tinha coletânea, não tinha texto de apoio para o candidato escrever. Eu ia falar se motivar, mas eu não gosto de usar textos motivadores, não. Eu não gosto dessa expressão. Né, muitas bancas dizem, a partir dos textos motivadores seguintes, aqueles textos não estão ali para motivar ninguém. Aqueles textos estão ali para delimitar o assunto, para fazer com que o aluno não fuja do tema, para funilar a questão. Eles recortam temas, eles fazem os textos de apoio, eles recortam a questão pós-debate para que, dando colo, pegando vocês no colo, quero que você fale sobre isso, mas a partir desse enfoque aqui delimitado pela banca, pelos textos de apoio. Então, acontece há algumas décadas, os temas eles eram apresentados em formas de frases, de perguntas. Eu lembro de uma proposta de redação que era só uma frase que era: Deus, tenha piedade de um homem de um sonho só. Pronto. Um outro vestibular: vida futura, nós te criaremos. Eu já vi 2 vezes, em 2 vestibulares, tudo vale a pena ser alma não é pequena, já vi 2 vezes. Deus tenha piedade do meu sonho, vida futura, nós te criaremos. Enfim, frases. Aí sim.
a chance de fugir do tema era enorme, mas não tinha como não fugir. Porque quando você pega Deus tenha piedade de um homem de um sonho só, múltiplas interpretações são possíveis a partir de uma frase tão aberta. Ó vida futura nós te criaremos. Eu posso falar de, sei lá, de live. Como é que será o futuro com essas... Eu posso falar de WhatsApp. Como é que será o futuro se no presente as pessoas não se olham, se comunicam na tela do celular? Um futuro cada vez mais de isolacionismo, de sei lá. Eu posso falar de corrupção. A banca não podia exigir muito, porque eram frases muito abertas que abriam espaço para interpretações pluralistas. Então, o que aconteceu? Com o tempo, chegaram as coletâneas. Então, eu concordo com vocês quando vocês acham que os temas da FUVEST, eles são mais fáceis de vocês tangenciarem a discussão. Eu entendo, porque os textos de apoio são mais filosóficos, são mais abstratos, tem muito texto, né, temático, literário, não são tão textos utilitários como no caso do Enem, que é tabela, gráfico, mapa, é tudo bem, né, duro lá, né, textos que no Enem é uma coletânea que é composta por textos que têm como objetivo principal a informação. E a FUVEST às vezes não. Tem canção na FUVEST, tem Bauman na FUVEST, tem Kant na coletânea, tem Thomas Moros na coletânea da FUVEST, Chico Buarque na coletânea do Tempo, com a música Futuros Amantes, esses escafandristas virão. Então eu devo pedir uma coisa para vocês. Para vocês ficarem mais seguros, vocês não podem tirar o olho da coletânea. Vocês precisam. São temas mais abertos, são. Eles são, eu concordo que vocês, os temas da FUVEST, eles abrem uma possibilidade de criação maior para vocês. Abrem. Mesmo assim, existem textos de apoio, que você não pode deixar de olhar para esses textos de apoio. Então não se esqueçam, tá? Eu tenho maior liberdade na FUVEST, não é como no Enem, que eu sou, né? Eu tenho que seguir aquela estrutura engessada. A coletânea da FUVEST ela viaja um pouquinho, mas não tirem o olho dela e façam pontes. Eu falo muito isso na minha aula de técnicas para temas filosóficos. A gente conversa muito sobre fazer a ponte do intangível para o tangível. Eu vou conversar mais com vocês sobre isso no futuro. Mas mesmo Almeida Júnior, você achando que pode fugir, não tira o olho da coletânea. Fica mais tenso com a coletânea. Não tira o olho para não tangenciar a discussão. Tá bom? Até a próxima, meu povo. Beijos.